A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com você a respeito da importância do testemunho. Mas antes, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos aqui. Oramos, meu Pai, para que com certeza a sua presença se faça presente nesse tempo juntos. E nós cremos que será assim, Pai, para a glória do teu nome santo. Amém. Bom, aqui em Salmo 78, no verso 5 ao verso 7, diz assim: Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Gente, essa palavra aqui, ela é maravilhosa. E assim, quando o Senhor ele me deu a revelação dessas escrituras, porque assim, gente, abrindo parênteses, a Bíblia, ela é um livro espiritual. Ela é um livro que, assim, uma pessoa que não crê em Deus, ela pode ler ali e, assim, ler, entender humanamente o que está sendo dito ali, decorar um monte de coisa e não continuar não crendo no Senhor Deus, continuar não acreditando nele, porque ela não, sabe, não quer, ela não quer ter revelação. Ai, mas eu já estudei a Bíblia, eu continuo querendo Deus. Meu, a própria palavra que você disse que estudou, por exemplo, em Isaías 6, vai dizer que o Senhor, em outros momentos também você vai observar o Senhor falando isso, que o próprio Deus, que ele mesmo escolhe a quem ele vai revelar as Escrituras. Quem com os olhos verá, quem com os ouvidos ouvirá, quem vai entender aquilo que está sendo dito nas Escrituras. Porque, gente, Deus, ele é soberano. Ele é independente dos homens. E um dia eu ouvi uma coisa muito interessante. O Senhor poderia escolher qualquer uma das suas habilidades ou das suas características, enfim, etc., para salvar a humanidade. Mas ele escolheu o amor dele. Então, sabe, ele não salvou a humanidade porque ele precisa da gente. Ele não salvou a humanidade porque depende da gente. Sabe, não é isso. Ele apenas nos ama. Por causa do amor dele, ele nos amou tanto que deu seu Filho único para morrer e ressurgir e ressuscitar e assim nos possibilitar a salvação. Então, única e exclusivamente por conta disso, como diz ali na sequência de João 3, se você ler o verso 16, 17 em diante, você vai observar: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então não é assim, eu não criei em Jesus, aí por isso ele me condena. Como tem gente que diz que é contra o Senhor, né? Como se ele fosse mal, porque se a pessoa não quer estar com ele, aí ele condena. Não é isso. Nós estávamos inimigos de Deus e existe sim um mundo espiritual. Cara, se não fosse Jesus para vir nos salvar, nós já estávamos condenados, entendeu? Não tinha outra. Tem essa, então eu não tô condenada, e se eu não escolho Jesus, e aí eu tô condenada. Não, já estava condenado. Então Deus, ele é muito soberano, ele é muito maravilhoso. E assim, quando a gente estuda a Bíblia, é aquele negócio que eu costumo falar aqui no canal. Vai com humildade, entendeu? Fala, Deus, por mais que você não acredita nele, fala, Deus, por mais que esses crentes falam tanto do Senhor, falam de você, e, cara, eu nem acredito mais, mas Espírito Santo, me ajuda a entender, seja humilde pelo menos para admitir isso, para que você veja de fato a glória de Deus. Ai, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Se esse livro está aqui hoje é porque existe alguém muito superior que trouxe ele até aqui. E existem pessoas. Ai, mas tem gente inteligente que
humanamente falando, que não crê em Deus. Ok, mas existem muitas pessoas inteligentes humanamente falando, até mais inteligentes que estas, e crê em Deus. Então, olha a história também. Ok, fechando parênteses. Quando o Senhor ele me deu a revelação dessa escritura, foi muito, muito importante para minha vida. Porque assim, até então parecia que contar testemunho era o momento do culto, que uma senhorinha lá na frente falava várias coisas que você não entendia o que ela estava falando. E enfim, e aí ela contava um monte de coisa, e enfim. E ok, mas observando essas escrituras, clareou da importância de nós testemunharmos aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Você já se sentiu assim, sem confiança em Deus? Você já sentiu, se percebeu assim, sem esperança de Jesus voltar, ou sem esperança de Jesus transformar a sua vida, sem esperança das promessas se cumprirem na sua vida? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas vezes. E olha, esse texto ele é maravilhoso porque ele apresenta mais um dos princípios bíblicos. O que é o princípio? Ele é uma coisa, digamos assim, como se fosse uma base, é o primeiro, é o principal, ou uma coisa que precede a outra. Ok, vamos explicar mais um pouco. Observe. Se você deseja algo de Deus, por exemplo, uma vida longa, uma vida acrescentada, dias acrescentados, lá nos 10 mandamentos, tem um mandamento específico ali que eu vou citar aqui como exemplo, que tem a promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então ele te permite que seus dias sejam prolongados, eu acredito que dias assim abençoados, acrescentados. Porém, honra teu pai e tua mãe. Então percebe o Deuteronômio 28, se eu não me engano, que fala das bênçãos decorrentes da obediência, também as maldições decorrentes da desobediência. Então, assim, a bênção persegue o justo. Por quê? Porque o justo obedece. Então não adianta, assim, eu querer ser abençoada por Deus incrivelmente e desobedecer a Ele. Porque a palavra tem princípios. Então, se eu quero ser abençoada, eu preciso obedecer. É uma contrapartida, não é uma moeda de troca. São ensinamentos que o Senhor dá, porque Ele é sábio, porque Ele é Deus e Ele de fato sabe como ter coisas boas, porque Ele é a própria bondade. Como diz a palavra, bom é Deus, Deus é bom. Louve ao Senhor também, porque Ele é bom. Quando o Senhor foi criando toda a criação, Ele olhava e falava: isso que eu fiz é bom. Então tudo que Deus faz é bom. Então Ele nos ensina, olha que incrível, por meio das Escrituras, como viver bem, como acontecer coisas boas na nossa vida. Ele mostra, digamos assim, o segredo, entendeu? Para você ter boas coisas. Bem como é assim, se você for olhar em tudo que a gente faz. Se você for no mercado, se você for colher uma mão, um fruto qualquer ali, precisou alguém plantar uma semente. Então, uma coisa acontece desde que outra que precede aquilo aconteça também. E aí, nessa escritura maravilhosa, diz que testemunhar as obras de Deus produz em nós esperança. Ou você pode entender assim, confiança, essas palavras semelhantes que nos levam para um caminho só, que é a esperança em Deus, que é a confiança em Deus. Então veja que princípio maravilhoso, que coisa maravilhosa. Um dos benefícios de testemunhar o que Deus fez em sua vida produz em você, incrivelmente, olha que simples, mas que definidor, confiança, esperança em Deus. Então, por que muitas vezes a gente está sem esperança em Deus, sem confiança em Deus? Porque a gente não testemunha aquilo que Ele fez na nossa vida. Então, se eu falar para você assim, você tem coisa para contar que Deus já fez na sua vida? Se você cafuchar isso, você vai achar coisa que Deus já fez por você. Ai, Josi, não tem. Você tá viva aí ouvindo já é um milagre. De fato, gente, nós somos muito delicados, muito sensíveis. Uma bactériazinha só pode matar uma pessoa. Sabia disso? Então, assim, só o ser humano ele acordar e já estar vivo, já é um testemunho do que Deus fez. Comece a pensar, sabe? Usa sua cabeça, esse cérebro lindo, glorioso que Deus colocou aí
dentro do seu crânio e comece a pensar, a estimulá-lo, a levá-lo a reconhecer o que Deus fez. Logo, a sua esperança estará sendo aumentada. A sua confiança estará sendo aumentada no Senhor. Então, às vezes, você acordar meio sem esperança, sem aquela confiança no Senhor, existe um antídoto bíblico maravilhoso para elevar a sua esperança, para elevar a sua confiança no Senhor, que é testemunhar os poderosos feitos do Senhor na sua vida. Essa playlist aqui no canal, que é justamente destinada a testemunhos, é justamente para isso, para glorificar o nome do Senhor, para não ser egoísta e ver, nossa, Deus fez tanto por mim, me tirou das trevas, me trouxe para a maravilhosa luz, fez coisas assim maravilhosas na minha vida, sabe? Cumpriu promessas. E, existem tantas pessoas que estão onde um dia eu estive, elas precisam ouvir que dá para sair de lá, dá para ter liberdade e eu guardar para mim. Esses testemunhos é justamente para elevar a confiança das pessoas, elevar a esperança das pessoas. E, assim, invista tempo ouvindo testemunhos. Porque por mais que você não perceba inicialmente, mas presta atenção, que você vai começar a entender que esses testemunhos, eles vão te elevar, eles vão te alegrar, mas não está vindo essa alegria? Confiança. Quantas vezes eu estava passando por provações na minha vida, momentos difíceis, delicados, definidores, e aí vinha alguém contar um testemunho, aquilo elevava a minha fé. E era maravilhoso, porque a pessoa, não, Deus fez isso na minha vida. E justamente aquilo que a pessoa estava contando era aquilo que eu estava passando. Eu falava, nossa, se aquela pessoa conseguiu superar isso, se aquela pessoa conseguiu viver isso, eu vou viver também. Então, testemunhe para você mesmo, sabe? Grave um vídeo de você contando o seu testemunho. Peça ao Senhor, Deus, onde que eu posso contar? Eu posso publicar em algum lugar? Eu posso pedir uma oportunidade na minha igreja para contar os meus testemunhos? Eu posso falar para um amigo que está passando por determinada coisa, eu vivi isso. Isso vai produzir essa confiança, essa esperança em você e na pessoa que está te ouvindo também. Então, pegue essa arma, pegue essa revelação para você também. Testemunhar produz esperança. Testemunhar os poderosos feitos do Senhor produz confiança nele. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique com Deus. Grande beijo e até mais.